Nesse momento, então, eu convido a todos para que possamos serenar os nossos pensamentos, elevando os nossos pensamentos e sentimentos também ao nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso irmão, aos bons espíritos que nos acolhem em esta casa. Agradecendo a oportunidade de estarmos todos reunidos em mais uma quinta de atividades do Núcleo Nosso Lar. Agradecendo tudo que nos possibilitou estarmos reunidos nesse dia aqui hoje. Todo o trabalho que foi envolvido e todo o trabalho que é desenvolvido agora, pois somos todos grandes privilegiados por podermos desfrutar deste momento, dessas energias aqui emanadas, dos sentimentos que aqui são trocados, dos ensinamentos que aqui são formulados e são disponibilizados. Todos nós somos canais de trocas, recebemos e doamos. Somos privilegiados por poder ter essa doutrina como norte das nossas vidas, e que a gente a cada dia possa tomar essa posse desse sentimento e entender que é um privilégio, mas que também nos cabe deveres. E que a gente possa ter o entendimento certo disso e caminhar com bastante segurança, porque é um caminho de amor que nos é proposto, é um caminho de afeto, de carinho, de desenvolvimento do nosso ser. Então a gente agradece por poder estar aqui hoje, com tantos corações queridos, e a gente pede ao Pai, aos bons espíritos que nos tutelam, que a gente possa estar a cada dia mais despertos e conscientes do que realmente somos, do que realmente representamos, que a gente consiga adequar a nossa vontade à vontade do nosso Pai, que é boa, que é justa, que é agradável e que vai nos levar à plenitude do ser. Que a gente possa ter boas trocas aqui hoje, que a gente saia daqui mais decidido a fazer as mudanças que nos são tão necessárias e tão caras, mas com um espírito radiante de felicidade, de poder desfrutar de mais um dia e de uma nova existência desse ser. Que a gente possa estar abertos para as mensagens tragas aqui hoje, pela nossa querida irmã Tatiane. Que a gente possa ter uma noite muito agradável, um restante de semana abençoado. Que Deus continue conosco, nos abençoando, e que a gente possa perceber continuamente a presença dele em nós, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. É com muita alegria e sob as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus que nós estamos aqui hoje, para mais esta noite de estudos. Sejam todos bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar. As nossas palestras podem ser vistas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema hoje, Amai-vos, é com muita alegria que convidamos agora a nossa amiga Tatiane Rezende, que é palestrante espírita e colaboradora aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, Tatiane. Gente, boa noite a todos. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo compartilhar com vocês mais um estudo. Esse tema, Amai-vos, ele, pelo próprio título, já enche e preenche o coração, porque o próprio título já nos leva e já nos chama para um dos sentimentos mais nobres, o mais, não vamos dizer, um dos mais, o mais nobre de todos, e que Jesus reforçou tanto no Evangelho e veio até nós para trazê-lo, vivenciá-lo, aplicá-lo e esperar que nós aprendêssemos com ele
a fazer a melhor aplicação desse sentimento, que é o amor, né? E aí ele abre essa passagem, Emmanuel, com um trecho do Evangelho de quem, gente? João, o evangelista do amor. Quando eu sempre venho fazer os estudos aqui, eu sempre falo para vocês da importância dos evangelhos, do estudo dos evangelhos, e a importância da gente entender como cada apóstolo veio nos trazer um tipo de ensinamento. E no caso aí de João, a gente tem essa expressão de falar que ele era o evangelista do amor, porque muitas vezes ele era colocado como, né, o apóstolo amado, né, que recostava o seu peito, recostava a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Então a gente precisa ter essa compreensão dos evangelhos, entendendo o que cada evangelho que também queria nos trazer, né? Então é importante que a gente tenha essa concepção. E quando a gente pega esse trecho, né, em João, 1 João 3,18, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade, que aplicação maior do que é que a gente pode fazer aplicando no nosso dia a dia, demonstrando isso em atitudes. De que adianta falar? Hoje, o que nós mais temos? Pessoas que falam, eu te amo. Ah, tá namorando ali, eu só dei uns beijinhos ali, já chega e fala assim, né, eu te amo. É esse tipo de amor que Jesus veio trazer para a gente? Foi desse tipo de amor que Jesus veio falar para a gente? Não, não foi desse tipo de amor, né? Então, quando foi para fazer esse estudo dessa palestra, ela mexeu muito comigo, porque tem menos de um mês que eu perdi meu pai para esse plano, né? Meu pai agora está na pátria espiritual. E ao fazer esse estudo, mexeu muito, porque no dia do velório do meu pai, coincidências não existem. No momento em que meu irmão falava lá na frente, né, coisas assim que mexeram muito comigo da relação dele com meu pai, eu queria chegar lá na frente e falar também. E aí, naquele momento, eu falei assim, pai, você vai me desculpar, eu não consigo ir lá na frente e falar. Mas eu vou ler algum versículo aqui, eu quero que o senhor sinta, que é o que eu sinto, que foi o que o senhor deixou para mim. Que eu leio e eu vejo o Senhor. E eu li esse versículo. Esse versículo resume o meu pai. Não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Porque não basta você chegar e falar. Não é simplesmente você chegar e simplesmente colocar isso. Há formas de você mostrar. E o meu pai foi uma pessoa que mostrou. Durante o seu velório, muitas pessoas foram lá, que a gente nem sabia. Ele ajudou tanta gente, que a gente nem tinha percepção disso. E isso foi tão gratificante, saber da grandeza do amor que ele tinha por pessoas que a gente nem conhecia. E é desse amor que Emmanuel coloca aqui para a gente. E aí eu até falo que não existem coincidências, né? Até falei com o Naron um pouco antes ali, falei, Naron, e peço desculpas a vocês também, se em algum momento eu me emocionar, se em algum momento, porque as pessoas às vezes falam assim, todo espírita compreende a desencarnação. A dor é a mesma, independente da religião que você tem. A perda, a separação física, ela dói, independente da religião que você tenha. Para o espírita, para o evangélico, para o católico, a dor da separação, o fato de você não ter mais a presença física, ela machuca, ela dói.
Então, mesmo que você saiba que a pessoa é espírita, não pensa que ela não vai sofrer com essa separação, porque ela sofre. E aí, mexeu muito comigo fazer esse estudo. Meu pai foi internado no dia 3 de setembro e o Naron me mandou o dia 4 a palestra. Então, foi tudo muito intenso. A semana que eu peguei para intensificar o estudo da palestra foi a semana que meu pai piorou no hospital. Então, tudo mexeu muito comigo. E quando eu voltei para Itaúna, porque meu pai morava no norte de Minas, quando eu voltei, que eu tive que aprofundar no estudo, eu custei muito a conseguir pegar na palestra. Eu não vou mentir para vocês. Foi muito difícil para mim, por causa de todo o contexto. Então, eu já peço a vocês que, se em algum momento eu der uma travada, né? Então, eu já peço de antemão aí para vocês desculpas, porque tem todo um contexto, né? Estou justificando aqui para vocês. Porque fala de amor. E como eu estou colocando para vocês, o meu pai era uma expressão de amor. E isso ficou muito vivo em nós. Foi muito forte e marcante. E ler esse texto de Emmanuel, deu para ver que há como você colocar isso na sua vida. Há como você colocar o amor e amar, porque quando Jesus coloca amai-vos, e aí ele começa assim, por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina: amai-vos uns aos outros. Jesus não falou amai fulano de tal, amai aquele que governa o planeta, amai aquele que governa o seu país, amai aquele que preside a sua cidade, amai aquele que é o dono de onde você trabalha, amai a sua família, amai. Jesus não colocou e não designou e não especificou e não deu nome específico. Ele colocou simplesmente amai-vos uns aos outros, ou seja, todos. Não há distinção. Jesus não colocou essa distinção. Por que então que nós insistimos em colocá-las? Esse trecho eu fiz questão de procurar onde que ela estava. Essa parte que fala assim, amai-vos uns aos outros. Está no Evangelho de João 13, no versículo 34. Não está em Mateus, não está em Lucas, não está em Marcos. Logo após a última ceia, Jesus manda que Judas vá fazer o que ele tem que fazer, porque Jesus já sabia o que Judas iria fazer. Olha só a dimensão dessa fala de Jesus. Jesus sabia que um deles ia traí-lo. E aí, mesmo diante disso, se fosse um de nós, gente, já pensou, contextualiza a situação. Ah, se fosse eu nessa mesa e soubesse que fulaninha ali ia me trair. Pensa na situação. Mas Jesus não. Mesmo sabendo, o que ele faz? Ele vira e fala: um novo mandamento vos dou. Sabendo de tudo que ia acontecer, que Pedro ia negá-lo, de tudo que ia acontecer, que os apóstolos iam fugir no momento crucial, de toda a contextualização, porque Jesus já sabia de tudo. Ele vira e fala para eles: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Gente, olha, quando você põe dentro do contexto, fica
fica mais profundo ainda. E esse amor, é desse amor que eu quero falar para vocês. A gente está dentro do Evangelho de João, que é o evangelista do amor. A gente está falando de um sentimento que é um sentimento. Nós não estamos aqui falando dentro do amor conjugal, do amor de amigo. A gente vai ter uma noção de que tipo de amor que eu realmente estou falando com vocês. Porque para a gente entender a dimensão desse amor, a gente precisa ter uma régua. Eu preciso ter vamos medir isso daí. Ô Tati, qual que vai ser a régua que a gente vai estar usando aí para mensurar? Gente, dentro do nosso conhecimento, qual é a régua que eu posso usar com vocês para a gente ter uma dimensão de que tipo de amor nós estamos falando? Só tem uma régua que eu posso usar com vocês. E ela se chama como? Tem um nome. Só um. Jesus. Eu não tenho outra régua para medir com vocês. É a única possível que pisou sobre a terra, que nos deu a dimensão do tipo de amor que nós estamos falando. O tipo de amor que nós devemos construir. Quando nós falamos nesse texto de Emmanuel aqui, esse tipo de amor, quando eu falo amai-vos, quando eu quero que você ame um ao outro, que amai-vos uns aos outros, esse amor que Jesus queria que nós construíssemos uns aos outros, não é esse amor banal, como se você fosse no fast food e pedisse ali, eu quero isso, 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 e vem lá, eu quero 3 quilos de paixão com 2 quilos de... Não é esse tipo de amor que você pode pedir no iFood e vem, não. Eu vou falar para vocês desse tipo de amor, no livro Pensamento e Vida, o último capítulo do livro, qual que é o título do último capítulo do livro? Amor. Emmanuel traz para a gente, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Pensamento e Vida, no último capítulo, a definição desse amor que ele traz, que Jesus tenta colocar para a gente, que é esse que a gente quer que tenha realmente de um pelo outro. Então, para que eu tenha uma construção desse sentimento, vamos falar em projetos. Quando eu vou fazer um prédio, eu preciso primeiro fazer o projeto dele, não é isso? Se eu não fizer um projeto, se eu não tiver uma planta, eu não vou ter uma construção que eu vou ter ali bem edificada e ela pode desmoronar. E aí tem esses sentimentos vazios que a gente às vezes chama de amor, mas com qualquer briguinha, vamos dizer assim, já mudou o sentimento. Porque não é amor. Não é esse amor. Porque esse amor aqui, esse amor ele é diferente. Jesus, você acha que Jesus ficou com raiva de Judas? Quando Jesus estava na cruz, que um anjo vem até ele e vem comunicá-lo que Judas havia suicidado, o que Jesus faz? Vai imediatamente socorrê-lo. Ele está lá naquele martírio. Você acha que ele pensou nele? Vocês têm noção dessa dimensão desse amor? É esse amor que eu estou falando. Quem tiver oportunidade, eu não vou ler o texto todo não, porque eu vou só dar vamos dizer assim, eu vou dar um spoilerzinho para vocês desse amor que Emmanuel traz aqui, na definição que ele coloca aqui, que é o amor que Deus tentou, através de Jesus, mostrar para a gente de que amor nós estamos realmente falando quando nós falamos de Jesus. O capítulo 30 está intitulado Amor. E aí, vamos começar o projeto então. Porque a gente precisa então, para construir esse sentimento do projeto. Vamos começar o projeto nosso então, pela definição verdadeira do sentimento verdadeiro que a gente precisa construir. Olha como Emmanuel começa o texto. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas.
Gente, vocês têm noção disso? O amor puro é o reflexo de Deus em todas as criaturas. Todos nós, cada um de nós aqui, temos o reflexo do amor de Deus. Desse amor puro. Cada um de nós, temos a essência da fonte do amor puro do Criador. Porque todos nós fomos criados a partir dele. Cada um aqui. Não existe isso de, não, Tati, não, outro lá. Eu duvido que fulano foi criado por Deus porque ele é muito chato. Foi criado por Deus também. Quem define a criação não é você, não sou eu, não é fulano, é Deus. Outro defeito nosso, ser humano, a gente quer ser Deus o tempo todo. A gente quer mudar as leis de Deus o tempo todo. Gente, Deus é bom. Ele é tão bom que Ele criou todos iguais, simples e ignorante. Cada um está no patamar da sua própria construção. Ele é perfeito demais. Ele é muito perfeito. E olhe lá. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. Brilha em tudo e em tudo palpita. Na construção e sabedoria e beleza. Tudo que você vai construir tem que ter. Você quer que seja bonito. E tem que ter sabedoria, porque você não vai fazer uma coisa por fazer. Deus não nos fez por fazer. Ele não estava brincando de fazer. Ele nos fez sabendo o que Ele estava fazendo. Ele tinha consciência total do que Ele estava fazendo. Tem hora que nós nos sentimos Ele e questionamos. Gente, será que Deus realmente sabia o que Ele estava fazendo na hora que Ele criou fulano, fulano e fulano? Tem hora que a gente vê coisas na televisão que a gente cria esses questionamentos. Quem somos nós para fazer esses questionamentos? Porque Ele criou cada um simples e ignorante. Fulano, fulano e fulano está no processo dele. Respeite. Porque o ponto de chegada é o mesmo para todos nós. Quando cada um vai chegar lá, aí já é de cada um. Por isso o livre-arbítrio. Deus é perfeito e Ele é bom. E aí tem uma parte que Emmanuel coloca aqui, que para mim fechou com chave de ouro, assim. O amor, gente do céu, é o plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O fluido cósmico. O fluido cósmico é banhado pelo amor de Deus. E o fluido cósmico, ele banha toda a dimensão do universo. Nós estamos banhados no amor de Deus. Por que a gente tem tanta dificuldade de entender isso? Porque nosso coração é tão fechado. Porque a gente se fecha tanto nas nossas amarguras. Porque a gente ainda deixa tanto esses sentimentos ruins dominarem a gente. Essas angústias. Tanta coisa que deixa a gente para baixo. E a gente ainda persiste nelas. Quando você estiver assim, pensa, fecha o olho e fala: meu Deus,
Eu estou banhada no fluido do amor de Deus. Quando você se sentir sozinho, saiba, você não está sozinho. Você está banhado no amor de Deus. Ninguém está só. Isso daqui me deu um preenchimento na hora que eu li, porque aí veio uma concepção. Eu tinha uma angústia tão grande de imaginar as pessoas que desencarnam, que estão sozinhas. Elas não estão sozinhas. Elas estão banhadas no amor de Deus. Meu pai não estava sozinho no hospital a hora que ele desencarnou. Ele estava banhado no amor de Deus. Isso me deu um preenchimento no coração. E aí eu comecei a entender por que esse estudo veio até mim. Olha a perfeição de Deus. Deus vem te trazer várias formas de colocar em você respostas que você busca. E Ele acha a forma dessas respostas chegarem e de trazer o acalento para o seu coração. Só que você tem que estar de coração aberto para entender as respostas que Ele traz para você. E não é só, Ele continua aqui. O amor é o hálito de Deus penetrando o universo. No 6º dia, Deus criou o homem. Não foi isso? Estou errada? Foi? Não fala lá assim, haja sol, haja o dia, lua, haja. Deus falou, haja espírito. Foi assim? Que Ele colocou o espírito em Adão? Vocês estão lembrando de Gênesis, né, gente? No 6º dia, Deus cria o homem. Mas como Ele coloca o espírito no homem? Vocês lembram disso? Um sopro. O hálito de Deus. Um sopro. Quem aqui já fez festa de aniversário e precisou encher balão na boca? Não tinha aquela bombinha lá. Quem já teve que fazer isso? Você enche uns 5, chega no 10º, lá você já está quase morrendo. Se você não tiver o resto da família para ajudar, você não enche, não. Não é assim? O hálito, a respiração, o sopro. Deus deu tudo de si para colocar o espírito no homem. O que Ele fez no 7º dia? Descansou. Ele deu tudo de si para nos criar. Tanto que Ele precisou descansar. Você tem noção disso? É profundo demais. É profundo demais. E não acaba, não. Só que aí vem aquele trecho. Beleza, até aqui foi bonito demais, Tati. Mas Emmanuel é Emmanuel. Ele tem que também trazer a realidade para nós. Aí vem aquela questão da gente não aceitar os diferentes. Porque a gente acha que só a gente que é o bom, e está tudo bem, não pode ter ninguém pior do que eu. Deus não ama fulano, não. Deus só ama a mim. Não tem hora que a gente pensa assim? Aí Emmanuel é perfeito demais, gente. Emmanuel. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. Independente da evolução que você está, Deus te ama. Independente de que posição do degrau de fulaninho lá, Deus ama ele também. Você gostando ou não. Porque Deus é bom. Deus ama a todos, sem distinção. Sabe por quê? Olha o que Emmanuel aí fechou com chave de ouro.
Gente, eu amo demais Emmanuel. Eu sou suspeita para falar. Por isso que eu amo quando vocês me chamam para vir aqui, porque eu amo fazer os estudos de Emmanuel, porque realmente, quando não tem, não é um trecho, não é um texto de Emmanuel, eu vou lá e busco alguma coisa do texto de Emmanuel, porque eu gosto mais. Olha o que Emmanuel coloca. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. Verme ou anjo, ele ama do mesmo jeito. Desde que a gente era um coronavírus, Deus já nos amava. Desde que a gente era um vírusinho, desde que a gente era uma coisinha ruim, Deus já nos amava. Hoje nós estamos aí quase sendo anjos, né? Todos aqui, né? Brincadeira, viu, gente? Eu estou longe disso, mas assim, brincadeiras à parte. Mas independente de quem, de qual ser da criação, o amor de Deus não distingue os seres da criação. Ele ama a todos. É esse amor que Jesus veio trazer para a gente. Jesus escolhia quem ia ajudar? Ah, não vou ajudar aquele ali não, porque aquele ali é coletor de impostos. Ah, não, eu não vou ajudar. Jesus tinha isso? Tanto que os apóstolos, quando alguém chegava assim, falava assim, ah, não vou chegar perto de Jesus não, porque eu sou uma pessoa muito ruim. Então vem, é você mesmo que ele vai amar. Tinha apóstolo que já ia atrás, era desses. É aqueles que mais se sentiam desprovidos de amor e de possibilidades de serem amados, eram aqueles que os apóstolos mais iam lá e falavam, não pode ir porque ele te ama. E ama mesmo. E ele provou isso. Olha tudo que ele passou por cada um de nós. E aí Emmanuel fecha lá. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho. Vocês têm noção disso? É a mesma. Tanto para brotar a flor quanto para sair o espinho que machuca, é a mesma seiva. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, acolhe também a serpente com suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. Não existe distinção para as criações de Deus. Todo mundo é amado por Deus. Esse é o nosso projeto de amor. Tati, como que nós vamos construir então? Você falou para a gente aí de um amor para ser construído. Esse é o nosso projeto. Após o projeto, o que eu preciso fazer? Construir, não é isso? Quando você vai fazer uma casa, você faz o projeto dela. Você vai atrás dos pedreiros, e é isso que a gente vai fazer. Você já tem uma percepção do que é o amor que você precisa construir. Esse é o nosso projeto de amor. Como que nós vamos edificá-lo? Quem conhece aqui a escultura O Pensador de Rodin? Vocês conhecem aquela escultura do... Acho que é assim, né? Acho que é assim, não é? Que tem não sei quantos metros de altura, que fica todo mundo impressionado como que ele conseguiu fazer uma escultura daquela. E aí foram questionar para ele. É um monolito, é uma pedra única, não foi molde de argila que você vai pegando e colocando aqui e moldando, não. Era um monolito, era um pedaço único de pedra. E aí ele foi e falou, foi muito fácil. Eu só retirei o excesso, já estava lá, a escultura já estava lá. E é assim que nós vamos construir e edificar o amor em nós. Já está em nós. Nós estamos mergulhados nele. Só que nós
é que vamos esculpi-lo. Nós que vamos moldá-lo. Nós que vamos lapidá-lo. Tati, como assim? Para quem é casado é mais fácil ainda de entender. Porque quem é casado, ou quem tem, né, um relacionamento, sabe como é que é difícil aparar as arestas de uma relação. Né? É um dando choque no outro ali, porque um incomoda no negócio ali, o outro incomoda aqui. Ou, para quem não é casado, pensa na família. A relação com o irmão, a relação com o filho, a relação com o pai, com a mãe. Não é assim o tempo todo você tendo que manejar uma coisinha aqui. Aí, o que acontece? Você já tem aquele projeto do amor lá, não tem, gente? A gente já não sabe qual que é a concepção do amor que a gente precisa. Você vai começar a esculpir ele. Aí você pega lá, aí vem, vou tirar o ciúme aqui. Espera aí, o ciúme? Difícil, hein? Mas tem que tirar. Tem que tirar. Vou tirar o ciúme. Agora vou tirar a raiva. Vixe, a raiva em mim é meio... Hoje o meu sobrinho estava lá em casa mostrando os sentimentos daquele filme Divertidamente. Não sei por que na hora que aparece a raiva todo mundo olha para mim. Até hoje eu não entendi isso. Não sei. Não entendi até hoje. Estou brincando, gente. Eu tenho cara e voz. Às vezes o pessoal fala, você parece ser tão calma. Pergunta ao meu esposo que vocês vão ver que é bem diferente. Então você vai tirando, você vai esculpindo, porque o amor, ele não carrega essas cargas de emoção, ele vai tendo que ser moldado, e você vai falar assim, Tati, mas não pode ter uma pitada? Pode, por exemplo, da raiva. A raiva, ela é importante, só que na carga certa. Porque se você parte para a ira, você já parte para a violência, já está errado. Porque a raiva, ela impulsiona. Então, tem um limite. Mas tem que tirar aquele excesso. Tem que tirar. Então, você vai esculpindo ali. Tira a raiva aqui. Posse. Opa, posse. Controle. Opa, está ficando difícil. A obra aqui está ficando difícil. Não é fácil você esculpir essa sua escultura. Por que nós estamos no planeta Terra? Para conseguir fazer essa obra de arte. Cada um de nós é responsável por sua obra de arte. Essa obra de arte, ela é individual, é um monolito pessoal, é aquela peça única de pedra, aquele bloco de pedra único que cada um carrega. E cada um tem que ir moldando e lapidando a sua, porque só você sabe a carga de sentimento que você carrega. Só você sabe tudo aquilo que você precisa trabalhar. É fácil ter um monte de gente apontando o dedo. É fácil. A gente também aponta muitas vezes o dedo. É muito fácil. Mas lá no íntimo, quem sabe o que precisa ser mudado é você, sou eu. Aí, às vezes tem um anjo que Deus colocou na sua vida. No meu caso, por exemplo, é meu marido, que às vezes chega e fala assim, está precisando maneirar nisso daqui. A vontade é pegar e torcer o pescoço, mas ele está certo. Mas na hora, o que você sente? Só que aquele falar que você precisa maneirar naquilo dali, é a hora de você pegar aquela ferramenta e dar aquela esculpida, porque ele não está errado. Ele está te ajudando. Só que se você não tiver de coração aberto, você não esculpe e cria uma desavença com aquela pessoa. Por isso o coração aberto. Por isso aquele amor que eu falei com vocês aqui do livro Pensamento e Vida, aquele amor puro, aquele amor que nós estamos mergulhados nele. É esse amor que nós precisamos trabalhar em nós.
E aí nós vamos esculpindo. E qual que é o cuidado maior que a gente precisa ter aqui? Quais os instrumentos principais que nós vamos usar? Nossos pensamentos, nossas palavras e nossas atitudes. Por que pensamentos? Porque o que adianta eu ficar pensando só coisa ruim daquelas pessoas? Ou seja, meu coração está carregado de coisa ruim. Aquele amor do projeto, ele traz essa carga ruim? Nenhuma possibilidade. Jesus ficou com raiva de Judas em algum momento? Gente, Judas entregou Jesus. Jesus teve compaixão de Judas. Ele estava lá na cruz. Por favor, vá, cuide dele. No momento em que ele suicidou, Jesus estava nem aí para o que ele estava passando. A preocupação dele era de alguém ir lá e cuidar do espírito de Judas. É esse amor. É esse tipo de pensamento. A hora que alguém chegar para você e falar, nossa, você viu o que aconteceu com fulano? É você não se regozijar com aquilo. É você fazer uma prece pela pessoa. Pedir do fundo do seu coração. Se você sente alguma coisa ruim, peça a Deus para tirar esse sentimento ruim de você. Deus, eu te imploro, me ajude a melhorar esse sentimento em relação a fulano. Eu não quero sentir coisas ruins. Ah, ele me feriu demais, Tati. Ele vai, em um momento, colher tudo que ele plantou. No momento adequado, vai ter um momento da colheita dele. Isso não cabe a você. A você cabe amar. Amar como Jesus amou. Tem uma música, né? Fala assim. Construa esse sentimento em vocês. Molde essa escultura nesse monolito. Essa escultura, ela é única. Ela é a identidade espiritual de vocês. Ninguém tem um monolito igual ao seu. Cada um tem o seu. É igualzinho a nossa digital. É a nossa digital espiritual. Nós não vamos ser reconhecidos por dinheiro, por nada disso, mas pela carga de amor que nós carregamos. Tire o ódio do seu coração. Tire a mágoa do seu coração. Vá naquela escultura sua. Trabalhe toda a mágoa que você carrega no seu coração por alguém. Você não tem noção da carga que você vai tirar, do peso que você vai tirar de você. A pessoa não precisa saber. Você não precisa colocar a pessoa no pedestal, não é isso. É tirar isso do seu coração. É mudar a sua visão de vida. É olhar para as pessoas com um olhar de amor. Gente, mas aquela pessoa é chata demais. Olhe com amor que você verá coisas que você não compreende. Mas quando você olha com amor, você verá coisas que só você e Deus entendem. Tati, mas ela é muito chata. Você sabe da vida íntima dela? Você não sabe. Nós não sabemos da carga íntima de ninguém. Toda vez que você olhar para alguém e pensar coisas horrorosas dela, pense em você no seu pior momento.
Muita gente não sabe que você está vivendo seu pior momento. Ela pode estar vivendo isso agora. E ninguém sabe. E ela é chata. Porque todos são amados por Deus. Independente da personalidade, independente de você achar ela agradável ou não. Ô, gente, até aqueles que nós mais amamos, tem hora que eles são um porre de chatice. Tem hora eu falo que 90% do meu tempo eu sou mais chata do que gente boa. Pergunta os meninos que trabalham comigo lá na fazenda, Tati, de vez em quando você é gente boa, mas 90% Deus que me livre. Por quê? Porque eu sou gerente. Já viu o gerente ser a pessoa mais amada? Não é. Então, as pessoas vão olhar para você, vai ter sentimento ruim, você vai olhar para as pessoas, vai ter sentimento ruim, mas quando você tem essa virada de chave, muda tanta coisa. Vai chegar uma hora que você vai olhar para a pessoa e falar, gente, mas como eu queria detestar, e eu não consigo mais ter raiva dessa pessoa. Isso já aconteceu comigo. De eu querer ter raiva e não conseguir. Da pessoa, às vezes, chegar a falar uma coisa da pessoa para assim, eu falar, gente, se fosse antes, eu ia estar com tanta raiva da pessoa, eu não consigo ter raiva da pessoa. E sabe como eu me senti naquela hora? Um tantinho mais perto de Deus. E aquilo me preencheu de um tanto. E é assim que eu queria que cada um conseguisse se sentir. E para fechar, que não vai dar nosso horário ali, né? A gente precisa entender, nas cartas de Paulo, para fechar, eu vou fechar com Paulo, para finalizar, qualquer dúvida que você tenha sobre o amor, todo mundo conhece Coríntios 13, eu tenho certeza, a carta de Coríntios, eu trouxe a tradução de Haroldo, né? Às vezes vocês vão ter aí nas outras Bíblias com a tradução um pouco diferente, mas no livro As Cartas de Paulo de Haroldo, eu trouxe com a tradução do Haroldo. Todo mundo fala muito da primeira parte, né? Ainda que eu fale a língua dos anjos, né? Se eu não tiver amor, tornei-me bronze, que sou o símbolo que retine. É aquela velha história. Ah, não, mas eu doei 50 mil sopas lá no sábado lá. E amor? Ah, não, só doei a sopa. E o sentimento? Quando você entrega aquela sopa com uma carga de amor, você não tem noção do que você faz na vida daquela pessoa, não. A pessoa que recebe sabe. E quando você faz isso com amor, naquele momento você também sabe. É diferente. E aí Paulo, para fechar com chave de ouro, para você finalizar e saber que tipo de amor você vai pôr nessa sua obra de arte, que eu tenho certeza que todo mundo aqui vai trabalhar agora com mais afinco. Tenho certeza que todos vão esculpir uma obra maravilhosa, né? Rodin vai ficar no chinelo perto das nossas obras agora, né? Rodin vai ficar assim, meu Deus do céu, que tanto de gente ali, que tanto de artista que tem ali, porque realmente nós vamos criar obras maravilhosas. E aí em Coríntios 13, do 4 ao 7 aqui, né? Paulo coloca assim para a gente: o amor é paciente. Ou seja, ele sabe esperar. Ele sabe esperar. O amor é bondoso. Ele não é ciumento. Lembra lá do controle? Posse. Não tem isso no amor. Não se vangloria e se ensoberbece. Ele não é soberbo de forma alguma. Ele não incha, não. Eu até brinco que o amor ele é fitness. Não tem retenção de líquido no amor, não, viu, gente? Ele é fininho. Não é indecoroso. Ele sabe ser discreto, viu, gente? O amor sabe muito bem ser discreto.
não busca os seus próprios interesses. Lembra o que eu falei de Jesus na cruz? Vá e cuide de Judas agora. Não busca os seus próprios interesses. Não se torna irado. Lembra que eu falei que a raiva ela é importante, mas a ira é a violência? Então a raiva ela dá aquele... Só que quando você vê que da raiva está partindo para a ira, está errado. Se já saiu do e partiu para o, já não é amor mais. Ele não é irado. Não leva em conta o mal. Você já viu alguma mãe que o filho vai falar alguma coisa? Ah, você acha que eu não lembro, não, né? Que eu sei quando você estava lá com 6 anos de idade, você foi lá e fez isso. Alguma mãe faz isso? A mãe contabiliza os erros do filho de ficar, você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso. E a mãe ama incondicionalmente o seu filho. É esse tipo de amor. Para a gente ter uma noçãozinha. Porque é muito mais profundo que isso. Né? Porque a mulher no casamento, né? O marido está lá, mas o que ela está com raiva de mim hoje? Você está lembrando um negócio lá de 10 anos atrás. Porque ele falou uma frase que ele usou no mesmo dia lá de 10 anos atrás. E você lembrou daquilo. É muito diferente. Quando você ama de verdade, você não fica contabilizando os erros. Você não tem essa importância para esse tipo de coisa. Então, não leve em conta o mal. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija, se alegra com a verdade. O amor tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É esse amor que nós vamos trabalhar, que nós vamos construir. E quando João coloca para a gente que Jesus colocou: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. É esse amor que Jesus quer que nós trabalhemos, sem distinção. Se Deus não importa lá com o verme, com o anjo, quem somos nós para nos importar? Vamos amar a todos. Passe a olhar a cada um com um olhar de amor. Não é fácil. Eu sempre termino meus estudos falando com vocês. Se fosse fácil, a gente não estava aqui na terra. Nós estamos aqui por um propósito. Vamos aproveitar esse presente de Deus, respeitar esse presente de Deus. E não esqueçam, nós não estamos sozinhos. Jamais se sintam sozinhos. Nós estamos mergulhados no infinito amor de Deus. Nós estamos totalmente imersos nele. Boa noite a todos, agradeço a todos.